Olá amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 54 já, hein? Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você, com a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos. Ok? Hoje nós veremos Atos, o capítulo 26. Já estamos finalizando aí o segundo documento de Lucas. Atos que vai até o capítulo 28, portanto temos este estudo e outros dois. Tá bom? Se você não acompanhou ainda, eu quero te convidar a voltar lá onde você parou ou a iniciar conosco esse estudo, ok? Tem muita coisa aí para poder enriquecer a sua vida. Bom, como sempre, a gente começa fazendo a leitura do texto, né? E hoje não vai ser diferente. Então, vamos lá. Atos 26, do verso 1 ao 23, para iniciar. Um trecho bem grande, bem extenso, né? Então, Agripa disse a Paulo: "Você tem permissão para falar em sua defesa." A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus em fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então vi uma voz que me dizia em aramaico: "Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor." Então perguntei: "Quem és tu, Senhor?" Respondeu o Senhor: "Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé." Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos,
proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Bom, essa aí é a nossa primeira parte. Como está diretamente ligado, né, uma continuação do capítulo 25, então cabe aí a gente lembrar algumas coisas, né? Foi criada aí uma audiência a fim de que Festo tivesse argumentos sobre as acusações do apóstolo Paulo que justificassem sua ida ao imperador. Então Paulo já estava lá, tinha ficado preso por 2 anos ali na região portuária de Cesareia na época de Félix. Aí depois Festo veio para poder assumir, tentou resolver a situação de Paulo mais uma vez. E aí ele percebeu que não tinha motivos de acusação, porém segurou Paulo mais um tempo com motivos diferentes dos de Félix, né? Félix esperava suborno, que era o que o texto disse, né? Então nós já vimos. E aí Paulo ficou lá, mas esse tempo até que Agripa, né, e Berenice chegaram, rei Agripa e Berenice, a sua irmã talvez também um rolo, né, que tivesse aí um caso, chegou e aí ele compartilhou esse caso com a Agripa e a Agripa falou assim, não, quero ouvi-lo, me dá a oportunidade de ouvi-lo. E Festo foi lá, criou essa audiência com a Agripa, a Berenice, os oficiais superiores e pessoas importantes da cidade, a fim de que ele pudesse, então, por meio dessa audiência, ter o que escrever para César, para na hora de encaminhar Paulo, porque ele não poderia encaminhar Paulo, um cidadão romano que estava preso, sem acusações plausíveis, né? Quais seriam as acusações que levariam Paulo até lá? Só que Paulo, como cidadão romano, tinha esse direito. Então, o que Festo buscava da parte de Festo, o que ele buscava eram esses motivos, era essa justificativa ao enviar Paulo, ok? Já Agripa tinha o interesse de conhecer o caso, saber do que se tratava, né? Então Agripa, ele era uma peça-chave na audiência, pois ele era alguém versado na fé e cultura judaica. Agripa, que cabe também a gente lembrar, era neto, ele é Herodes Agripa, né? Neto de Herodes o Grande. Então era alguém que estava familiarizado com a cultura judaica, era alguém daquela região, era alguém que cresceu ouvindo, conhecendo sobre a fé judaica, ok? Muito próximo, talvez não de fé de fato, né? Mas das teorias, das ideias. Então ele era alguém que tinha essa importância, ele era essa peça-chave nessa audiência, ok? Em sua defesa, então, qual que é a ideia da audiência? Agora fora dada a Paulo, né, a oportunidade de que ele então se defendesse. O ambiente não foi criado para mera especulação, mas para que Paulo pudesse se defender e em meio aos argumentos de Paulo, algo que justificasse uma ida, né, a César pudesse ser encontrado. Então, como eu afirmei, Paulo ele deveria falar sobre o caráter das acusações. Foi a oportunidade que deram a Paulo, a intenção da parte deles, da parte daqueles que criaram a audiência, não da parte do prisioneiro, mas da parte dos que criaram, das autoridades que criaram essa audiência, era ouvir de Paulo a sua justificativa, ou que Paulo dissesse assim, olha, eu não tenho motivos de acusação e tal, então peço aí a minha liberdade. Mas o Paulo não fez isso. Ele foi muito além da questão das acusações, desse caráter das acusações. Ele não deixa de responder a essa questão, ele toca assim no ponto, falando a respeito de que as acusações são falsas, mas em todo tempo ele também testemunha a sua fé de forma clara e coerente, ou seja, da parte deles eles têm uma intenção com a audiência e a parte de Paulo tem uma outra observação a respeito desse momento dessa audiência. O Paulo a vê como oportunidade de contar a sua história e de contar a sua história com Cristo, com a sua esperança no Cristo, como Deus cumpre o seu propósito em Cristo. Então Paulo aproveita a oportunidade para dar testemunho e, de certa forma,
convocar, né, chamar ao arrependimento os seus ouvintes, convidar à fé os seus ouvintes. Então Paulo poderia ter ido direto ao assunto, mostrando sua inocência, mas aproveita a oportunidade para pregar a sua fé e convida os outros à mesma. Você tem permissão para falar. Então, aqui não foi, agora foi. Considero-me feliz por estar em sua presença. A alegria de Paulo se dá em favor da pessoa de Agripa, né? Ele que era um rei conhecedor da fé judaica e, de certo modo, até mesmo um simpatizante da mesma, né? Como eu já afirmei, nós não sabemos exatamente a respeito dessa questão de fé de Agripa, mas ele era alguém que conhecia, que estava muito próximo aí, tanto que ele tomou iniciativas, né, como eu já afirmei lá no passado, com a prisão de Pedro e tal, para poder agradar aos judeus. Então, isso que provavelmente foi mais uma estratégia política, mas que talvez de alguma forma esteja aí mostrando a sua ligação com os judeus e ou com o judaísmo. Tá? Então Paulo ele demonstra uma alegria que não é uma alegria falsa, né? Mas é uma alegria genuína, uma alegria verdadeira. Ele usa essa reverência, né? Palavra de reverência, e ele usa também a sinceridade para se dirigir à autoridade de Agripa, diferente do uso que foi feito pelo sumo sacerdote Ananias e por Tértulo, que foi lá o advogado, né, dos judeus, quando na época de Félix o Paulo foi acusado. Quando se dirigiu a Félix, o texto nos mostra que a alegria de Paulo se deu em favor da familiaridade que Agripa possuía da fé judaica. Então, só para poder criar, né, formar bem esse contexto aí, desenhar esse ambiente onde Paulo está inserido. Bom, todos os judeus sabem, o apóstolo ele não era uma figura desconhecida. O Paulo não era um cara qualquer, ele era alguém conhecido. Ele que já apresentou a sua história algumas vezes, né? Nascido lá na região de Tarso, de família importante, ao ponto de herdar a cidadania romana, né? E também era uma família de judeus, judeus da diáspora. Ele que foi criado aí aos pés de Gamaliel, que foi um importante líder entre os judeus, ele que era um importante fariseu, né? Ligado fielmente aí ao farisaísmo, à seita do farisaísmo. Então, o Paulo ele era uma figura conhecida, ele era alguém com uma mente ativa, ele era alguém de referência, né, entre os judeus em sua época, e depois se torna alguém conhecido por conta da sua fé, da sua conversão aí ao cristianismo, por ter se tornado um do caminho, né? Então, em seu passado consta uma dura perseguição zelosa aos que tinham o Cristo como seu Senhor. Paulo era um ativista judeu que agia duramente contra os cristãos e para isso contava com o apoio dos maiorais da sua religião. Então aí o Paulo ele começa a fazer no seu discurso perante a Agripa e perante os demais, ele começa a fazer um levantamento histórico a respeito da sua pessoa. E aí ele diz que ele não é uma figura desconhecida, mas ele vai contando os detalhes a respeito da sua história, como era um fariseu zeloso, né, um religioso ativo, como isso o levou a perseguir os cristãos duramente, e como que, de alguma forma, mostrando que ele não era desconhecido, como ele foi aos maiorais dos judeus e conseguiu com eles autorização para poder viajar em missão atrás desses cristãos, a fim de que eles blasfemassem, a fim de que negassem a sua fé, a fim de que dissessem, não, realmente nós não acreditamos nisso, ou que sofressem ao ponto de morrer. Então, o Paulo ele vai mostrando essa mudança
que há na vida dele, ou seja, o testemunho que há e o porquê houve esse testemunho, até que ele chega ao ponto de, no caminho para Damasco, aparecer essa luz mais brilhante que o sol, e ele então ouvir a voz do Senhor, que ele não deveria resistir aí aos arguilhões, mas que ele deveria então se sujeitar e cumprir aquilo que era a vontade de Deus, de pregar esse evangelho aos judeus, aos gentios, a todos os povos. E essa era a sua missão, né, de trazer das trevas para a luz. Então, Paulo ele desenha um cenário real para Agripa, onde expõe com firmeza e ousadia sua fé na ressurreição dos mortos por causa de Cristo. Essa é a parte que Paulo mais dá ênfase após a sua experiência no caminho para Damasco. Então, Paulo vai para Damasco, né, conta a sua história indo para Damasco. E aí depois ele dá ênfase na questão da ressurreição do Cristo. Ele diz assim, olha, eu creio na ressurreição desse Cristo, esse que morreu. E a Agripa sabia muito bem, não era segredo para Agripa, né, o que tinha acontecido com Jesus. Isso aí, ele então ressuscitou e me apareceu. Ele foi o primeiro de muitos, e os profetas estão de acordo com isso, e Moisés está de acordo com isso. Então Paulo faz uma ligação com a fé dos judeus, mostrando que esse Cristo ressurreto está ligado à fé dos judeus, principalmente à fé dos fariseus que criam na ressurreição. Bom, eu lhe apareci. Até então, o discurso de Paulo parecia ser aceitável de alguma maneira, até chegar nesse ponto dessa aparição do Cristo, né? Mas a partir do momento em que começa a afirmar que aquele que morreu lhe aparecera numa estrada e lhe confiara um ministério, a coisa fica intragável. E aí passa, porque chega ao ponto da loucura, né? Dizer assim, olha, nós precisamos levar isso em consideração, irmãos. É alguém dizendo que alguém conhecido, importante, sábio, sabe? No nosso meio, e de repente aparece dizendo assim, olha, eu mudei tudo que eu acreditava porque eu tive uma experiência fantástica com a luz no meio do caminho, e essa luz era aquele homem importante que morreu e agora ele ressuscitou. E isso é um negócio que, assim, imagina na festa ouvindo isso. Isso é uma coisa que beira loucura, né? Ou que está diretamente aí revelando uma loucura. Então, se torna intragável nesse sentido, entende? Então, Paulo, que já afirmara sua crença na ressurreição dos mortos, agora afirma que sua missão aos gentios veio diretamente do Cristo ressurreto. Aí a coisa ganha uma outra proporção nesse discurso. Talvez não para Agripa. A Agripa talvez permanecesse firme ouvindo isso. Mas Festo é um romano, é um cidadão importante de Roma, é alguém que de família importante, alguém muito ligado à política, às questões do exército, né, as questões do governo, as decisões do imperador, sabe? Então é uma outra mentalidade, não é uma mentalidade religiosa, como poderia ter, talvez um pouco, Agripa, mas é uma mentalidade mais política. Ao ouvir isso causa para ele um espanto, né? E aí Paulo afirma algo aqui que mexe mais agora, esse ponto do eu lhe apareci, eu estou dando uma ênfase a Festo, né? Como que Festo poderia estar ouvindo isso e como que Agripa poderia estar ouvindo. Agora, essa outra observação está mais ligada à pessoa de Agripa, do rei Agripa, né? Não fui desobediente à visão celestial, essa é a afirmação de Paulo. Então Paulo afirma sua experiência com Cristo ressurreto e declara que veio da parte de Deus. Então, assim como Paulo se justificava perante os judeus, né, agora está de alguma forma também se colocando diante de Agripa, dizendo o seguinte: olha, existe Deus, certo, Agripa? Agripa provavelmente diz assim: certo. Existem Moisés e os profetas, certo, Agripa? Agripa, certo. Então Deus está nessa história, certo, Agripa? Agripa,
Certo, então foi o próprio Deus. O que eu vivo hoje vem da parte do próprio Deus, certo, Agripa? Então ele vai caminhando a Agripa para isso, entendem? Esse é o ponto onde ele vai levando a Agripa a concordar. Ele também declara sua fidelidade ao público que o Messias o enviara e busca mostrar que, ademais de tudo o que lhe aconteceu, até a prisão em Jerusalém e a tentativa de assassinato que sofrera, Deus o havia guardado de todo mal. Então Paulo afirma na sua declaração perante Agripa e perante Festo, os demais, Berenice e tal, que ele está de acordo com a vontade de Deus, ou seja, tudo que ele vive está fazendo, o anúncio que ele traz a respeito do Cristo que morreu e ressuscitou, dessa vida eterna e da importância dessa pregação para completar nos judeus, no caso, mostrar para os judeus a completude da sua esperança com a vinda de Cristo, e para os gentios a informação, levar essa informação que construa essa esperança da parte de Deus e os envolva dentro dos planos de Deus. Então Paulo está dizendo assim, olha, essa é a missão que Deus me deu por meio do Cristo que ressuscitou e me apareceu. E eu estou cumprindo com essa missão. E a promessa que me foi feita está sendo cumprida, de que ele me salvaria das mãos tanto de judeus quanto de gentios. Então, para ele salvar, precisaria ser colocado em uma situação que exigiria a necessidade de salvação, certo? Então Paulo está agora preso. E ele então necessita dessa liberdade, dessa salvação. Então ele está dizendo que tudo isso está acontecendo por conta de Deus, certo, Agripa? Né? Observa o foco. E aí, nisso ele está dizendo assim, que havia uma promessa de que Deus o guardaria. E agora Deus o está guardando. Então Paulo está dizendo assim, eu estou de acordo com a vontade de Deus em tudo. E fui fiel a essa vontade, pregando como estou fazendo. E Deus tem sido fiel à sua palavra, cumprindo o que prometeu. Então esse é o testemunho de Paulo. Agora, fechando essa primeira parte desse discurso de Paulo, que deveria ser em sua defesa, mas que foi aproveitado para o seu testemunho, nós passamos para os versos 24 a 29. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. Então, aí, por isso que antes de entrar nesse trecho, nessa perícope, né, do verso 24 ao 29, nesse trecho do texto, eu quis fazer essa ênfase dos dois que estão ouvindo Paulo. Um, que é o rei Agripa, familiarizado com o judaísmo, com a fé judaica, com as ideias do judaísmo, e o outro, que é Festo, mais ligado às questões romanas e um tanto distante do judaísmo. A reação de ambos é diferente, a forma com que Paulo fala, ela está mais direcionada a Agripa. Parece que Paulo vem a Agripa dizendo, é uma oportunidade assim, olha, eu não vou perder essa oportunidade de levar, de prensar a Agripa na parede em relação à fé, até que ele tome uma decisão, assume uma postura. E aí nós temos a primeira reação, que é a de Festo, né? Quando ouve isso. Festo, ele interrompe Paulo, assustado com o que diz, porque parece uma loucura. A relação que Paulo faz da fé judaica, construída desde Moisés até os profetas, se concretizando em Cristo, um morto que ressuscita, não é facilmente aceitável para um judeu. Muito mais difícil ainda é um romano aceitar tal coisa. Então fala assim, Paulo,
a expressão que ele usa, que as muitas letras o estão levando à loucura. Então Paulo ele faz uma construção teológica. Ele vai em Moisés, ele vem nos profetas e ele chega a Cristo, alguém que morre e ressuscita. E aí ele assumiu uma missão a partir disso. Então quando Paulo faz isso, ele faz uma construção teológica. Por isso, o espanto de festa em relação ao morto que ressuscita, esse é o espanto de festa, e a afirmação de que as muitas letras estão levando à loucura é essa ligação com a literatura judaica. Entende? Então é daí que vem essa afirmação. Olha, Paulo era alguém letrado, era alguém que conduzia bem as ideias, tanto na sua oratória, tanto na sua formação de pensamentos, né, influenciados ali pela Grécia, muito próximo desse período em que eles estão vivendo, quanto das ideias do judaísmo, da fé judaica. Então Paulo poderia argumentar sobre a sua fé com muita razão, porque ele tinha as duas formações, tanto a teologia judaica quanto a oratória e a razão que Roma tinha nessa época, oriunda aí da Grécia, ok? Então esse foi o espanto de festa. Estou certo de que nada disso escapou ao seu conhecimento. Agora, desde que Festo interrompe Paulo retoma a sua fala, e quando Paulo retoma a sua fala, ele retoma diretamente para o rei Agripa. Ele fala assim, olha, eu não estou dizendo, vamos voltar aqui de novo, né? Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Assim, Festo, agora ele voltou a palavra. Festo, eu não estou louco não, eu estou certo do que eu estou falando. E o rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Então, aí a gente percebe, né, o principal foco, como eu disse, que é o rei Agripa. É o rei Agripa. O rei vai entender o que eu estou falando. Ele pode até não assumir uma postura, mas ele vai entender o que eu estou falando. Então Paulo ele está nesse foco, nessa direção, né, com essa intenção de pressionar o rei Agripa. E ele afirma que a Agripa conhece bem a história. Afinal, ela não se passou em um lugar escondido, mas diante dos olhos de todos, inclusive das autoridades na cidade mais importante da fé judaica. Muito provavelmente a Agripa não conhecia o Cristo, mas conhecia sua história ou as histórias sobre ele e o que lhe ocorrera. Então, o Agripa ele não conhecia só da fé judaica. Ele conhecia de um evento importante também que acontecera na época da Páscoa, lá em Jerusalém, na capital religiosa, na cidade mais importante da religião, a quem ele estava de alguma forma inserido e muito próximo. Então, quando ele fala com o rei, ele fala assim, eu posso falar abertamente, porque ele entende o que eu estou falando. Se eu falar de Moisés, o rei sabe quem era Moisés. Se eu falar dos profetas, o rei sabe o que os profetas diziam. E aí, se eu estou falando que existe essa profecia que os fariseus tinham muito claro, que se tratava da ressurreição, do Messias que viria, então o rei está entendendo quem eu sou e o que eu estou dizendo. Né? E aí o rei então reage, né? Paulo faz uma pergunta ali, retórica, que ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. É uma pergunta que já vem contida a sua resposta, né, nela. Ele diz, rei Agripa, crês nos profetas? E aí ele responde dizendo, eu sei que sim. Então Paulo está fazendo uma pergunta para o rei e ele mesmo responde em lugar do rei. O rei, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Então, a intenção dessa pergunta era encurralar, como eu disse antes, a Agripa enquanto ao que cria. Caso respondesse que não cria, ele teria um problema com os judeus. E caso respondesse que cria, a intenção de Paulo era mostrar como Cristo é apresentado pelos profetas e levar a Agripa a crer em Cristo. Então esse era o objetivo de Paulo. A Agripa não responderia. Paulo afirma que a Agripa crê. Mas ainda que não cresce,
Agripa não responderia não a essa pergunta sobre os profetas, porque ele tinha a intenção política de até, mesmo sendo a favor de Roma, de até certo ponto agradar os judeus. Então ele não, ainda que não cresce, por uma lógica política, ele não diria que não crê, porque isso colocaria numa situação ruim com os judeus. Porém, se ele dissesse assim, eu creio, então Paulo teria ali nas mãos a oportunidade, né, de dizer assim, então já que crê, olha só, vou te mostrar aqui em detalhes como Cristo é o Messias que foi, que veio em cumprimento das profecias lá desses profetas, do que eles relataram, do que eles disseram. Então esse era o objetivo de Paulo. Só que o Agripa, ele não é bobo, né? Um cara muito sábio, muito inteligente, sabia onde Paulo queria chegar com ele. E aí ele vai e responde a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me um cristão? Tipo assim, Paulo, eu te entendi, eu sei onde você quer chegar, mas você acha mesmo que você vai conseguir fazer isso comigo em tão pouco tempo? Então a Agripa compreende, né, o lugar que Paulo quer chegar. Ele usa a desculpa de que um sermão tão curto não é tempo suficiente para fazer dele um cristão. Não, mas você me falou pouco tempo, foi pouquíssimo tempo, não dá. Eu tenho outras perguntas a respeito e esse não é o ambiente para isso. É como se a Agripa respondesse dessa forma. Paulo extrapolara o objetivo de sua defesa, usando a oportunidade para anunciar sua fé com a intenção de convencer seus ouvintes sobre Cristo e sobre a fé eterna nele. Então Paulo, depois ele vai dizer o seguinte, olha, o Agripa pergunta, né, você quer me convencer para me tornar um cristão? E Paulo diz assim, não só você, mas todos os outros. Só que a conversa na audiência, quem interpela Paulo, não é Festo, é Agripa. É Agripa que se coloca diretamente com Paulo em favor dessa proximidade, desse conhecimento da cultura judaica. Então, se a gente desenhasse uma ideia dessa audiência, de como foi, Festo iniciou como era o representante, como é o governador ali da região, como era o responsável direto por Paulo. Só que quando ele apresenta, ele traz em seguida para dirigir, para comandar, para ser a segunda pessoa de maior destaque naquela audiência, além de Paulo, né, o seu convidado, que é Agripa, justamente por conta dessas coisas. Então quem vai conversar, quem vai manter esse diálogo, quem vai estar mais à frente, cara a cara com Paulo, é a Agripa. Por isso Paulo vai direto a Agripa, e a conversa com a Agripa é uma conversa de quem se entende, porque a Agripa tinha essa proximidade. Então Paulo vai direto, o Festo tenta interromper, mas aí o Paulo volta e fala assim, olha, por quem você colocou aqui para falar comigo me entende, eu posso falar abertamente com ele, e vou indo, até que o Agripa começa a assumir uma postura e dizer assim, não, Paulo, você já falou em sua defesa, agora você está indo além dela. Então esse é o cenário. Em pouco, o que Paulo responde, né, que vai finalizar essa conversa. Aí a Agripa já agora começou a falar também, então essa conversa já vai ser finalizada. Já ouviram Paulo naquilo que deveria ser ouvido, e agora que ele extrapolou, né, o objetivo da audiência, levando a esse ponto, então ele agora faz a sua última afirmação aqui. Ele diz, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas. Então, após a colocação de Agripa, Paulo não nega a intenção de convencer seus ouvintes, pelo contrário, ele afirma e dá ênfase. Paulo transparece uma intercessão diante de Deus em favor da conversão de seus ouvintes. Olha só, presta atenção no que Paulo faz na audiência. Isso é muito importante para a gente poder saber como que a Bíblia nos instrui o nosso comportamento em ambientes como esses ambientes públicos de autoridades políticas, e como que deve ser o nosso comportamento. Paulo não nega ali a sua relação com Deus, e ele diz, olha, peço a Deus que não apenas tu. Então Paulo está dizendo para eles
que ele intercede diante de Deus por eles, para a conversão deles. Isso é fantástico, né? Não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Então Paulo, ele está fazendo ali essa intercessão diante de Deus em favor da conversão dos seus ouvintes. Paulo tem tamanha consciência do valor da vida de um convertido que ele pede a Deus que seus ouvintes se tornem como ele, menos nas algemas. Então ele está dizendo assim: eu diante de Deus peço em favor de vocês que vocês se tornem como eu, menos na necessidade de ser preso, mas se tornem como eu na minha fé, se tornem como eu na minha esperança. Então é um preso, né? Um preso romano, que ninguém encontra justificativa para que ele fique de fato preso, como um cidadão romano. Como um judeu, sim, por heresia e tal, mas como um romano, não. E aí ele vai agora e diz assim, ele nessa condição vai e diz assim: na minha oração diante de Deus é para que vocês se tornem como eu, menos nas algemas. Ou seja, mesmo apesar das algemas, apesar da situação em que estou, eu quero que vocês sejam como eu. É interessante que Paulo coloca um modelo, né? Se coloca um modelo, não porque ele cria, e ele deixa isso claro várias vezes, ele cria na sua capacidade, ele cria em algo que veio naturalmente dele. Não, ele se diz que ele é o pior dos pecadores. Ele não se coloca nessa condição, não foi pela sua formação, não foi pela sua história, mas foi por Deus, foi pela fé que Deus o deu e por quem Deus formou Paulo. Por isso que ele diz que o objetivo, quando ele ora, né, ele vai diante de Deus, ele coloca eles, todos os seus ouvintes, diante de Deus, para fim de que eles se tornem como ele na sua fé. Tá bom? Então, ele não é conduzido por raiva. Paulo não é conduzido por raiva dos seus adversários, mesmo estando preso, raiva dos seus ouvintes ou de Deus por ter colocado ele nessa situação, mas ele é conduzido pela compaixão e pelo privilégio de compartilhar o que há de mais alto na vida, a graça de Deus em Cristo, que o alcançou e que agora ele deseja que alcance os demais e trabalha em todo momento para isso, né? Bom, os últimos versos desse capítulo dizem assim: o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Ou seja, finalizou, acabou a audiência. Paulo finalizou desse jeito e tal, já falou o que tinha que falar, já falou até mais do que eles esperavam que ele falasse, e se levantaram e agora começam a conversa de corredor. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. As três maiores autoridades presentes naquela audiência se levantaram e, em meio aos corredores, afirmaram unanimemente que Paulo não era culpado de crime algum, mas, como era um cidadão romano e corria perigo iminente, deveria ser conduzido ao imperador. Como o objetivo da audiência era encontrar algo pelo qual Paulo pudesse ser incriminado, ou seja, que justificasse sua ida para Roma, é provável que Festo e Agripa tenham se juntado e escrito ao imperador explicando as acusações por parte dos judeus e recomendando a libertação de Paulo. Né? Então isso é uma probabilidade, isso aí é algo que a gente pensa que deve ter acontecido, porque da parte deles, né, Lucas relata que não houve acusação da parte de Agripa, da parte de Festo, não houve acusação, não encontraram pelo que Paulo pudesse ser preso ou morto. Então, o único fio que prendia Paulo ainda era o fato de ter apelado a César, que nós já falamos dessa intenção. Paulo queria ir a Roma e Paulo queria estar diante das autoridades para testemunhar de Cristo. Ok? Bom, em síntese, o que nós vimos? No estudo de hoje nós vimos Paulo em audiência perante Agripa, Berenice e Festo, os oficiais superiores e homens importantes da cidade de Cesareia, né?
o discurso de defesa de Paulo perante Agripa, que, muito além de ser usado para a defesa de Paulo, foi também usado para pregar aos presentes a sua fé em Cristo e na ressurreição dos mortos a partir da ressurreição de Cristo. Como o discurso de Paulo parece absurdo ao ponto de levar Festo a interrompê-lo, como Paulo deixa claro sua intenção em convencer Agripa e os demais presentes à fé em Cristo, e como Paulo seguirá para Roma pelos direitos de cidadão romano e para proteção contra os perigos oferecidos pelos judeus, mas desde já é considerado um inocente. Bom, e na prática, o que a gente aprende ou pode aplicar, né? Pelo menos 3 coisas. A primeira delas é que as situações a que somos sujeitados não devem provocar em nós ódio, apatia ou desejo de vingança. Antes, deve nos fazer ver a mão de Deus que nos guarda. Paulo estava preso e repousa debaixo de ameaças que já duravam anos, que já estava preso há mais de 2 anos. Ainda assim, quando retoma sua história, pode afirmar que Deus sempre o esteve guardando. Então Paulo está lá numa situação de preso. Quando ele vai falar sobre os seus acusadores diante dos seus responsáveis, ele não demonstra medo, raiva ou apatia. Ele não demonstra. Ele simplesmente coloca toda a situação, mostrando como Deus prometeu que essas coisas aconteceriam, como ele está ali firme para poder testemunhar a respeito de Deus e falar a respeito dessa vontade de Deus, ou seja, ser um porta-voz de Deus, um representante de Deus, testemunhar a respeito dele ali naquele lugar, e afirma que Deus o colocou naquela situação e tem o guardado a sua integridade até então. Então, essas situações que nós somos sujeitados não são situações que nós buscamos. Paulo não buscou de forma alguma isso para a vida dele. Ele não falou assim, eu vou lá atrás agora de perseguição. Não. Ele foi sujeitado, ele foi colocado naquela situação por Deus. Não ficou com raiva nem das pessoas que judiavam dele, não estava nesse sentido. Pelo contrário, ele tinha compaixão. Ele não ficou apático, depressivo com aquela situação, não. Ele buscou oportunidade, ele escreveu cartas aos demais cristãos espalhados, a fim de animar eles, porque mesmo estando preso ele entendia que o evangelho estava avançando. Então, essa foi a postura de Paulo diante dessas situações. E nós, como nós nos portamos, né? Essa é a reflexão. Essa é a aplicação. Segunda observação e segunda aplicação, a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem. E isso não deve nos causar espanto e isso não vai mudar. Festo ficou, Paulo, você tá doido, isso é loucura. As muitas letras mexeram com seu cérebro e você tá bagunçado das ideias. Então, isso vai ser, a Bíblia diz isso, né, que essa fé, ela é loucura para os que se perdem, mas ela é uma grande alegria para aqueles que estão sendo salvos, né? Quando Festo ouve que Jesus ressuscitou, apareceu a Paulo e este fez uma ligação histórica sobre isso. Não afirma, né, que está louco, que as muitas letras mexeram. O Festo afirma que Paulo está louco, que as muitas letras mexeram com o seu senso de razão. Então, como eu disse, isso não é uma coisa que vai mudar. Quando você falar dessa fé para outras pessoas, que pode ser que naquele momento elas não compreendam, porque elas não estão nesse processo da salvação. Em compensação, sempre haverão aqueles que serão impactados com a verdade, com a palavra e com o testemunho, principalmente em momentos difíceis como esse que Paulo está passando, né? E essa fé será para eles um motivo de grande alegria. Por quê? Porque estão dentro desse processo de salvação. O Senhor os alcançou, ok? Terceira observação e aplicação: a finalidade de todas as situações, até mesmo as que nos parecem tensas ou trágicas, é glorificar a Deus e fazer seu nome conhecido. Então Paulo, em todas as situações em que passou, ele viu nelas essa oportunidade de glorificar a Deus e de fazer seu nome conhecido, fossem situações trágicas ou não.
Paulo é indagado sobre tentar convencer Agripa de sua fé, mas responde ousadamente que não somente almeja convencer Agripa, mas todos os seus ouvintes. Paulo usa todas as oportunidades, eu já falei isso aqui outras vezes, todas as oportunidades para poder pregar o evangelho. Ele está ali como testemunha fiel de Cristo, ele está ali anunciando a sua fé e buscando que outros creiam assim como ele crê e sejam nova criatura como ele é e tenham a fé como ele tem, que vai além, que faz vencer as ameaças de morte, que faz ir além, que faz crer numa vida eterna por causa de Cristo, ok? Nós devemos ser da mesma forma, buscar isso nas situações da nossa vida, de nossas vidas, e aplicar isso com fé, certeza, ok? Bom, espero ter facilitado aí para você e não atrapalhado, né? Meu objetivo é ajudar, é ser um facilitador aqui no caso. Que Deus o abençoe. Até compartilha aí, curte, né? Compartilha isso com os demais. E até o nosso próximo estudo na próxima segunda-feira, ok? Que Deus abençoe.